Muito bem, estamos de volta com o programa Saulo Machado Entrevista aqui pelo canal 20, a nossa televisão de Araranguá. E você pode assistir a nossa programação em qualquer parte do Brasil e do mundo através da internet no www.canal20tvararanguá.com.br. É só acessar. Recomende aos seus parentes que estão fora do Brasil ou que não estão morando mais aqui em Araranguá, na nossa região, que queiram assistir a nossa programação, tranquilamente eles podem fazê-lo através da internet. Conforme eu anunciei, neste segundo bloco eu vou conversar com o vereador Daniel Viriato Afonso, que fez uma proposta interessante na Câmara de Vereadores, porque hoje o político ele tem que ter a ficha limpa, pelo menos é a exigência, né? Para ser candidato, senão ele corre o risco de perder o seu mandato ou não conseguir registrar sua candidatura. E o vereador resolveu entrar com um requerimento, um projeto na Câmara, dizendo, olha, então isso tem que valer também para quem é contratado pela Prefeitura, né, pela administração pública de uma forma geral, e também para quem é contratado pela Câmara de Vereadores. Olha, se o vereador tem que ter ficha limpa, o funcionário público também, via de regra, teria que ter ficha limpa. E como é uma mudança na lei orgânica do município, tinha que haver duas votações. Na primeira passou e na segunda rodou. E eu quero conversar com o vereador aqui para fazer uma avaliação, né, desse resultado, que de repente, Câmara é isso, né? Depende do bom humor, né? Depende da situação. Na primeira foi aprovado, na segunda foi até a votação, mas só que precisava de mais votos para passar essa sua intenção. Como é que o senhor recebeu essa votação, vereador? Mais uma vez, prazer tê-lo aqui no programa. É um prazer, né, cumprimentar todos que estão nos assistindo. Na verdade, Saulo, eu tenho comigo, né, que a sociedade brasileira, de uma maneira geral, com a edição da Ficha Limpa, que foi editada já justamente através da vontade popular, com mais de 1 milhão de assinaturas, que deu origem a esta lei que a gente hoje sabe que ela tem sido utilizada pelos nossos tribunais para barrar uma série de candidaturas. Como você bem falou, eu ontem, né, inclusive na Câmara, eu tenho dito isso, que às vezes é meio contraditório. Tu não pode ser candidato a vereador, nem a prefeito, mas tu pode ser um secretário. Que tem mais responsabilidade do que um vereador, no caso. E quiçá desenvolve um papel muito mais importante a nível de obras públicas do que o próprio vereador. O vereador está ali para fiscalizar o que ele vai fazer. Mas e quem sabe a história dessa pessoa? Como é que é o perfil dele? Será que se poderia dizer que ele é o mais adequado para estar desempenhando aquela função? Porque a lei da ficha limpa, ela prevê, entre outras coisas, que não pode ser servidor público quem? O cara que foi condenado por tráfico de drogas, o homicida, o pedófilo, aquele que o improbo contra a administração pública, o que cometeu crime financeiro. Então tem uma série de crimes elencados na lei da ficha limpa que não permite ele se enquadrar dentro daquilo que prevê a nossa legislação. O que nós queríamos aqui em Araranguá é fazer com que o servidor que for prestar o serviço público municipal, ele estivesse de acordo com essa legislação. Porque não tem o menor sentido, de repente, alguém que é condenado por algum crime de tráfico de drogas, está servindo numa escola. Seria uma contradição, um absurdo. Não que essa pessoa não possa se recuperar, eu não estou falando isso. Claro. Bem ao contrário, eu estou dizendo que para uma prestação de serviço de tão relevante importância, a gente tem que ter as melhores pessoas do quadro do nosso município. Isso foi a ideia do projeto. Obviamente que Câmara Municipal, Saulo, nós que convivemos no meio político, eu sou declaradamente, desde o início do meu mandato, de oposição. Não por opção, é porque as urnas me disseram, nós perdemos a eleição, o PP perdeu a eleição. Então, naturalmente, eu segui aquilo que as urnas me disseram, eu sou oposição. Sendo oposição, como foi eu o idealizador do projeto, eu tenho comigo que a situação ficou incomodada de ser um projeto de alguém da oposição que quer aplicar a ficha limpa no município de Araranguá. Eu acho isso um retrocesso, uma falta de coerência dos próprios vereadores. Obviamente que eu respeito o processo democrático, faz parte, é assim mesmo,
Mas, de qualquer maneira, eu achei que andamos para trás com relação a tão importante decisão do Legislativo Municipal. O que eu ouvi em relação a isso, vereador, é que parece que na Constituição Federal já existe alguma coisa nesse sentido, né? Que não faria sentido, então, porque é uma exigência em relação, porque o funcionário público, em tese, ele só pode ser contratado, a não ser os cargos comissionados, ele tem que passar para o concurso público. E no concurso, a Constituição já teria uma previsão dessa questão da ficha limpa. A questão do concursado, até para a gente evitar uma demorada discussão, houve por bem a gente retirar o tocante aos cargos concursados. Então o projeto já atingiria os conselheiros tutelares, os cargos em comissão, os membros de conselhos dos demais conselhos do município. Então, a questão do secretários da administração também? Os secretários da administração, esses seriam atingidos pela lei. O cargo concursado, eu até, justamente para tentar aprovar a lei, eu concordei com a retirada, mesmo não concordando com o texto, porque lá na Constituição, Saulo, ele prevê os requisitos obrigatórios para poder prestar um concurso público. Sim. Ser brasileiro, alfabetizado, e vai uma série elencado lá, né? E o que o texto da lei da ficha limpa diz é que, além daqueles, tu poderá incluir a moralidade, tu ter moralidade administrativa, tu ser uma pessoa que tem idoneidade moral. Então, isso não é uma contradição do que é aquilo que prevê a legislação federal. Isso não caracterizaria em nenhum momento uma inconstitucionalidade? De maneira alguma, mesmo porque o que a gente propôs aqui em Araranguá, ela já é aplicada em outras unidades da federação, já tem municípios que já têm uma discussão parecida e estão aplicando nesse mesmo sentido essa legislação. Essa lei, assim como o advento da lei da ficha limpa, é uma inovação, sim, do sistema político brasileiro. Mas para nós aqui não é nada de novo. A discussão é bem contemporânea. Está aí todos os tribunais, houve uma série de discussões envolvendo possíveis candidaturas ou não. A extensão disso aos cargos comissionados e aos concursados públicos, eu acho que é um avanço até para a administração pública do Brasil. Claro. E eu acho que não tenha qualquer tipo de afronta. Lamentável, né, que às vezes a gente tem que, ao invés de discutir coisas importantes, a gente fica no ranço, na picuinha política e discussão entre oposição e situação. Sou oposição? Sou sim, mas por uma contingência circunstancial. Mas cá entre nós, né, vereador Daniel, pelo que eu tenho acompanhado, né, e eu quero dizer que eu já fui muito mais assíduo à Câmara, faz algum tempo que eu não vou à Câmara, mas eu tenho assistido sempre que posso pela internet. Existe a oposição na Câmara, mas a oposição na Câmara está bem identificada, né? São 3 vereadores só, dos 15 que lá estão. Mas não é uma oposição, digamos assim, ferrenha. O PT, por exemplo, já fez oposição automática, sistemática ao prefeito Primeregal na sua gestão, né? O próprio PMDB já foi oposição mais forte. Hoje a oposição está... Olha, o prefeito, a administração não pode reclamar da oposição, né? Quem já viu Joel Borges, falecido, saudoso Joel Borges, como opositor, sabe do que eu estou falando. Perfeitamente. De outros tantos que já passaram por essa Câmara. Essa é uma oposição, mas não é uma oposição consciente e até light, né? E ontem eu até deixei bem claro esse tipo de argumentação que você está usando, Saulo, com relação à oposição em Araranguá. O Sandro, politicamente, não teve qualquer problema na Câmara. Não. Com relação a projetos, nem se discute. A população, a mídia e, de um modo geral, o meio político está tendo a paciência devida com o novo governo. Eu acho que está correto. Se existe algum burburinho, é da própria situação. Se as notícias que saem é do próprio partido de sustentação do governo. Porque não se ouve qualquer tipo de insinuação de qualquer partido de oposição. Eu estou na Câmara como oposição, mas sou consciente das dificuldades que tem o governo no seu início. E ontem eu deixei bem claro isso, entendo isso. Agora, quando tu queres ficar maior quebrando a perna de alguém, eu acho que isso começa a fugir ao que normalmente se tem como explicável. Então, quando se explica muito, eu acho que tu começa a perder o rumo da tua conversa.
Então eu acho que assim, o que a gente tem feito na Câmara de oposição é bem tranquila, bem consciente, às vezes sugestivas, na maioria das vezes, e temos, até citei, teve só uma discussão mais ríspida que foi com relação à iluminação pública, que realmente passava por, e ainda está se adequando, mas a gente tem que entender que é começo, muitas outras ainda estão se adequando, e a gente está aguardando como é que vai ser o desfecho, até para ver como é que vai ser dada a cara do governo municipal. E, enquanto isso, a oposição vai ficar administrando e observando os passos do novo governo. Mas eu tenho notado, vereador Daniel, que tem o debate mais acirrado, ele tem sido protagonizado pelo presidente da Câmara, né? O vereador Osair da Silva, que ele tá se confundindo com o papel de presidente e de líder do governo, que o líder do governo quase não levanta, quase não, digamos, não faz a defesa, não promove esse tipo de situação. Eu me lembro quando o vereador Banha levantou a questão do Caíque, que acusou frontalmente a administração anterior de irresponsável, de ter assinado o TAC e não cumprido o TAC, e teria 3 milhões de dívida aí, enfim. Tem que botar o dedo na ferida, tem gente que posa de bom moço pela cidade, mas deixou isso aí, tem que começar a falar essas coisas. Então acho que ali ele abriu uma temporada assim meio que de animosidade. É que na verdade eu tenho deixado bem claro e coloco sempre em minhas manifestações que o vereador ou qualquer pessoa pública tem responsabilidade com aquilo que ele fala. As pessoas escutam e repercutem aquilo que é falado. Então às vezes tu tem que ter fundamento sobre o que tu fala. Não pode só largar palavras ao vento. E o presidente da Câmara, enquanto representante de 15 vereadores, porque ele não está ali representando o vereador isoladamente, a responsabilidade dele é muito maior. Porque ali está a imagem do legislativo de uma maneira de grupo, né? Então, quando se fala alguma coisa, às vezes a gente até tem que tomar o cuidado. É isso que às vezes a gente pede ao presidente do legislativo, que se comporte como alguém realmente representante de um poder. Não vou aqui tecer críticas a B ou C, mas de qualquer maneira seria um comportamento que se é cobrado dentro da sociedade, não só dos vereadores, e quanto mais de um presidente de Câmara, quanto mais de um prefeito. Ontem até elogiei o Sandro, tenho certeza que o comportamento dele com relação a esse tipo de incidentes é de total tranquilidade, ele tem um bom senso, é uma pessoa equilibrada. Acredito que não vai ter problema com relação a isso. Mas, no mais, eu acho que assim, as pessoas têm que entender que são representantes de um poder. E quando se fala, tem que ter fundamento no que se fala. Até para não evitar bate-boca, né? Na Câmara, às vezes a gente tem acompanhado algumas discussões que às vezes até fogem de um pouco da discussão do que propriamente é os projetos na casa. Mas por fica mais no campo político também, né? Exatamente. O campo político, que são essas coisas, né, do poder que acabam acontecendo numa troca de governo. A diferença é que o Sandro Maciel era o vice do Mariano Mazzuco, então fica mais complicada essa situação. E até aquela situação do Caíque, eu não quero estar enganado aqui, mas a própria Rô, quando estava na Secretaria de Educação, participou daquela discussão com relação ao TAC. Então, e tu sabe, Saulo, que a Justiça também não vai querer tirar dinheiro da Prefeitura. Isso não é o caso. E a própria Rô veio, eu acho, não sei se foi contigo há um tempo atrás, e explicou exatamente isso. Ela foi bem clara na sua colocação e disse que, não, nós resolvendo o problema lá das instalações, ou recupera ou constrói um novo, não tem multa, não tem nada, está tudo resolvido. Então quer dizer que aquilo que foi falado já não tem nenhum sentido, certo? Então quer dizer que criou 3 milhões que o governo vai pagar. Não vai pagar nada, vamos colocar o pingo nos is. Tem um compromisso. Mas o prefeito anterior, ele assinou esse TAC e não cumpriu mesmo? Saulo, eu não sei a época que foi assinado, porque eu saí em março, né? Mas pelo que tem, foi no decorrer de 2012. Segundo eu fui me informar com o Mariano, foram feitas algumas reformas pontuais no Caíque. Só que é o seguinte, né, Saulo, no decorrer de um ano, tu tem que estar fazendo reforma, tu tem que estar melhorando, e manutenção é constante. Sim. Ontem nós estávamos falando sobre o maquinário. O próprio Lula levantou uma questão interessante. A Patola ficou 3 dias com 2 pneus furados, parada.
É uma manutenção, mas é um pneu, né? É. Os caminhões, teve caminhão que ficou parado, pneu furado. Daí tu vai dizer o quê? Vai ligar, a máquina está quebrada. Está quebrada, lógico, pneu furado também é um motivo dela ficar parada. Mas não mas cá entre nós, é bem mais fácil colar ou recuperar um ou dois pneus do que trocar a caixa mas de uma máquina. Mas o discurso, Saulo, é isso que eu estou dizendo. O discurso, a máquina está quebrada. Não, peraí. Um pneu furado? Não. Mas é isso que eu digo. A dimensão que se dá à mesma situação são diferentes. Um motor fundido e um pneu furado, as duas ficam paradas. Sim, em tese, né? Em tese. Daí, lógico, serve para a população. O maquinário está... Não. O Mariano trabalhou até o final de 2012 nas obras do município. E o que ele estava trabalhando era com esse maquinário que estava aí. E não dá para dizer que não foi trabalhado, porque foi feito muitas obras. Verdade. Então quer dizer que não podemos tirar de conclusão que estava tudo certo antes e está tudo errado depois. Que temos um parque de máquinas deficitário, eu acho que para qualquer cidade brasileira, mesmo, e Araranguá ainda é acima da média das nacionais, estamos numa situação privilegiada, mas mesmo assim somos uma cidade brasileira com as suas demandas, as suas deficiências, e que não é um país de primeiro mundo. Então, os recursos nunca são aqueles que a gente quer e as demandas são sempre superiores ao que a gente pode realizar. Exatamente. Então, esse parque de máquinas, né, ele foi comprado lá no primeira administração do primo, passou para o Mariano comprou mais alguma coisa também, gastou... Deu mais de 80 itens 3 comprados. milhões ele gastou, não só no parque de máquina, evidentemente, teve automóveis, teve da frota... E o Sandro também vai ter que ter a mesma demanda, comprar, e faz parte. Faz parte. E daí tem um discurso de que a administração não adquiriu, a administração está lenta. Não, eu acho que não, é essa a adequação. Na verdade, se ganha uma eleição e vai se trabalhar com aquilo que tem, isso é normal. E explicar para a população, ser bem transparente, olha, estamos com esse problema, temos essa situação e vamos fazer dentro das possibilidades. E está bacana. Com certeza. É isso que se quer. A gente fica torcendo para que dê tudo certo. Exatamente. Ninguém quer que a administração do prefeito Sandro Maciel e do Rodrigo Turati não dê certo. Pelo contrário, nós moramos aqui nessa cidade e mesmo o Daniel, como vereador de oposição, deve entender isso. Né? Nós moramos aqui nessa cidade. Se a administração municipal vai mal, a cidade vai mal e tudo vai mal. Inclusive as pessoas que moram aqui também vão mal, né, vereador? Até o entusiasmo para realizar coisas, para te... eu tenho dito, é bacana quando tu vai em algum lugar, mesmo bem longe da tua cidade natal, encontra um conhecido, né? Ou encontra alguma coisa que te liga àquela cidade, a um produto, a uma mercadoria, isso aqui é feito. Tu te sente orgulhoso, dizer que sai coisa boa da cidade da gente, né? Tem coisa boa, tem gente boa lá. Então, é algo que dá prazer, é tu poder dizer para as pessoas, a minha cidade é bacana. Verdade. Então é esse espírito que a gente tem que trazer da administração pública para embutir nas pessoas que moram em sua cidade. Ter orgulho de dizer onde reside. Com certeza. Porque do contrário é muito feio mesmo. Falar nisso, o senhor nasceu na Barranca e o senhor está deixando um empreendimento interessante na área do esporte lá no bairro Barranca, né? É algo, eu acho que é assim, um diferencial com relação a lazer, porque na verdade o projeto também envolve, né, Saulo, poder fazer com que as crianças tenham uma atividade sadia, saudável, na medida que elas possam estar desempenhando uma atividade esportiva que tire ela de ficar ocioso nas ruas, porque na verdade os bairros mais carentes são diferentes do que a gente encontra no centro da cidade. Dificilmente tu vê as crianças perambulando, mas no bairro mais carente as crianças normalmente brincam na rua mesmo. Elas estão nas ruas. E que bom que a gente possa colocá-los num lugar que possam praticar alguma atividade esportiva de forma organizada e controlada. Então, a Barranca nós teremos lá um campo de futebol 7, um campo de areia que para vôlei e futebol, e uma quadra que a gente pensa em praticar um futebol de salão. Ótimo.
Excelente, à disposição da população, né? Exatamente. Que pode... Aliás, o clube também, o Barranca vai a sede do Barranca Esporte Clube, o Barranca que está disputando a segunda divisão, o presidente, o Rodrigo... Mas vai subir. O Rodrigo, nós estamos aí numa campanha, vai subir. E o Rodrigo está fazendo um belo trabalho, parabéns ao Rodrigo, a toda a diretoria, né? Aos jogadores da Barranca, o empenho, ao Aurélio que comanda o time, porque na verdade é com atividades desse tipo que a gente consegue dar um alento para a sociedade, né? Com certeza. Barranca agora com a ponte de Giacomo Mazzucco é o centro da cidade, né? Não é nem mais bairro, é o centro da cidade ali. É verdade, facilitou muito a vida. E vem aí o asfalto pessoas. Ali também, né, vereador? Ontem ainda a gente estava discutindo, até estava falando com o Enio Rosa, que é o secretário de governo, porque eu tinha feito a solicitação ao Beto Coan para a realização do projeto do asfaltamento lá da Paulino Luiz Pereira, no bairro Barranca. E ontem eu entrei em contato com o Dr. Enio, que é o secretário de governo, da minha preocupação com relação ao projeto. Nessa transição, então ele ficou de me dar um retorno com relação a quantas anda o projeto, sim. Porque o ofício para o governo do estado eu já encaminhei. Eu já sinto, inclusive, assinamos, juntamente com o prefeito municipal, a verba de R$600 mil, 300 mil para Paulino Luiz Pereira e 300 mil para 2 ruas no Erciluz, daí dentro da cota do Jacinto da Soler. Eu acho que é uma forma de ajudar o próprio governo municipal e também melhorar todo o sistema viário do bairro Barranca. Com certeza. Vereador Daniel Viriato Afonso, foi um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no programa. Sucesso nesse seu trabalho. Obrigado, Saulo. É um prazer estar aqui e sempre que for convidado, virei com maior satisfação. Muito bem, assim estamos encerrando mais uma edição do programa Saulo Machado Entrevista aqui pelo Canal 20. Foi um privilégio ter estado com vocês, espero que vocês também tenham gostado do nosso trabalho. Um abraço e até uma próxima oportunidade.